Estamos aqui no projeto dia 13 de setembro, não é isso? Do ano 2012. 15, né? 15, né? Tá meio desatualizado. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 2 de Apocalipse. Fiz a mensagem que eu preguei aqui de volta à vida, já foi para a internet, graças a Deus já está com alguns acessos, os irmãos que acessam, né? Para colocar lá PLD de volta à vida. Amém? Nós vamos estar lendo a partir do versículo 18 até o versículo 25. Mensagem que trata sobre a igreja de Tiatira. As pessoas têm medo de ler o Apocalipse, né? Mas é justamente aqui que nós vamos ler hoje. Vamos estar aprendendo um pouco sobre o amor ineficaz. Nós vamos conhecer um pouco dessa história, vamos ver como podemos tirar a melhor lição para a nossa vida. A minha Bíblia de edição pastoral ela é diferente da de vocês. Então, os irmãos que encontraram, apenas acompanhem em seu espírito enquanto eu faço a leitura. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço as suas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos, ensinar-lhes a praticar as imundícies e comer carne molada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para se arrepender, mas não quer se arrepender de suas imundícies. Desta vez a lançarei no leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não se arrependerem das tuas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que darei a cada um segundo as vossas obras. A vós, porém, aos demais de Tiatira, que não seguis esta doutrina, e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes até que eu venha. Então o vencedor, ao que praticar as minhas obras até o fim, dar-lhe-ei o poder sobre as nações pagãs. Ele quebra o vaso, assim como se quebra o vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Meus queridos, temos hoje uma mensagem interessante. Quando é que o amor, por exemplo, fica ineficaz? Quando é que o amor, por exemplo, não presta para nada? Estava conversando com um pastor, ele estava comentando sobre a conduta de uma certa pessoa, e, por exemplo, o esposo dela só pode não amar ela para permitir que ela se vista daquela maneira. Então, nós, como observadores, a gente observa que o amor, ele disciplina. Você, quando ama o seu corpo, você não vai fumar crack, nem maconha, nem nada que possa te causar uma overdose e acabar com você. Então, todos aqueles que têm amor, eles amam a disciplina. Eu me lembro das palavras do pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Ele disse: o amor tudo suporta, mas o justo Deus não pode tolerar o pecado, porque ele exige santidade e justiça de seus filhos. Nós vamos ver, meus queridos, a igreja de Tiatira. Antes, para quem não conhece o Apocalipse ele tem 4 partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 3, Jesus Cristo fala para a igreja. E nessa primeira parte, Jesus fala para 7 igrejas. Nessa 4ª carta, quando ele fala para João, ele dita uma carta, ele fala e João escreve. Escreve, João. A carta agora vai para a localidade de Tiatira. E onde era Tiatira? Tiatira era uma cidade que ficava na Ásia Menor. Era uma cidade conhecida por fazer jeans, por exemplo, e vários tecidos. E era muito famosa pelas guildas, que são o quê? Cooperativas. Era um povo que tinha uma certa prosperidade, tinha um certo progresso. A igreja, no capítulo 2 aqui, a Bíblia fala que ela trabalhava muito.
mas o seu amor era ineficaz. Jesus Cristo, quando se reporta a essa igreja, ele fala assim: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu sou aquele que tem pés como latões reluzentes. O que ele quer dizer? Eu ando pela minha igreja. Eu sei aqueles que seguem as minhas pisadas. Por isso que você vê em São João 12:46, Jesus falando assim, que eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então Jesus conhecia aqueles que realmente seguiam o caminho dele ali em Tiatira. E aqui também, assim como em todo lugar, ele sabe quem conhece seus passos, aquele que segue a ele, aquele que ouve a voz dele. E muitas pessoas, meus irmãos, por não serem ovelhas de Cristo, eles buscam orientação em tudo, no horóscopo, na CNN e em tantas outras orientações, e não busca na palavra de Deus. Essa igreja, ao contrário, ela até buscava, mas ela tinha um amor que não valia nada. Se vocês lerem o segundo passo, o ponto 2 que eu quero expor aqui, no capítulo 2, verso 19, você vai ver que essa igreja, ela tinha frutos, ela crescia. Tem um pastor por aí que fala assim: muita gente fala de mim, mas eu mostro frutos. Só isso, irmão, não é suficiente para a salvação. Essa igreja, por exemplo, teria hoje casas de recuperação, essa igreja hoje teria juntas missionárias, canais de televisão, canais na internet. Era uma igreja que tinha frutos. Você lê o verso 19 com atenção, você vai ver que eles tinham lá, o primeiro fruto que eles têm, eles tinham um serviço. Na igreja lá, nessa igreja, o pastor precisava falar: diácono, faça isso. Evangelista, faz aquilo. Pastor, você já sabe o que tem que fazer, né? Eles já sabiam. Eles tinham um serviço, eles trabalhavam para Deus. A fé deles não era só uma defesa religiosa: eu sou evangélico ou eu sou católico. A fé deles fazia acontecer milagres. A fé deles fazia eles tirar o pouco que tinha e ajudar o irmão. Como diz em Tiago 2, verso 18: você me diz que tem fé sem obras. Eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Essa igreja conhecia a doutrina de Tiago e também tinha esse fruto. Mas o amor dela, mas Jesus estava questionando o amor dela, que não servia para nada. Eles tinham paciência. Você lê aos Romanos 5, verso 4, Paulo fala assim: sabemos que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porque é um fruto do Espírito. Mas Jesus Cristo fala: você tem um amor que é ineficaz. Às vezes você passa luta, passa prova, passa dificuldade. Você vê, às vezes, um crente que não é fiel ser mais próspero do que você e não entende que Deus está testando o seu coração. Se você for ver Deuteronômio capítulo 8, você vai ver que Deus permitiu que Israel ficasse 430 anos ali debaixo de angústia, porque ele estava testando o coração deles. Se tem uma coisa, eu aprendi esse dia com o nosso professor de teologia, que Deus tem na natureza dele, é gostar de provar a gente. Por que você acha que no jardim do Éden, Deus, quando falou assim: apareçam árvores, e aparecia a jaqueira, o mamoeiro, o jambuzeiro, a mangueira, a árvore que produz melancia, e assim vai. Por que Deus colocou ali a árvore da ciência do bem e do mal? Porque ele queria testar o homem. E às vezes você é testado onde você está. É um programa de televisão que você não deveria assistir, você assiste. É uma novela que você não deveria assistir e você assiste. É alguma coisa que Deus permite estar ali para te provar. Eu trabalhava numa empresa que tinha um rapaz lá que o apelido dele era Pará. Aquilo era uma luta na minha vida. Eu conversava com ele, mas não adiantava nada. A minha natureza queria era eliminar ele logo da face da terra, para ele parar de incomodar as pessoas, entendeu? Inclusive tinha até um colega meu querendo me ajudar a fazer isso. E eu conversava com esse outro colega meu: rapaz, deixa isso quieto. E esse outro colega meu, ele era parente de pistoleiro. Ele falou: não, vou matar. Esse camarada tem que parar de ficar infernizando a gente, que ele está perturbando demais. Meus irmãos, então é nisso que Deus testa a gente. Naquilo que racionalmente você não suportaria. E a igreja de Tiatira, ela tinha amor para vencer provações. Os jovens de Tiatira eram solteirões. Amém, Jesus não me deu uma namorada ainda, uma esposa. Eu estou esperando. Mas mesmo assim, o amor deles não valia nada. Você fala: poxa, Jesus exige tanto assim? Você vai entender o que eu quero dizer. Era uma igreja que tinha fé, tinha serviço, tinha abundância em obras, as pessoas de lá eram prósperas, mas alguma coisa Jesus via que não agradava. Jesus até falava assim: as suas últimas obras são maior do que as primeiras.
Jesus, ainda se ele pudesse acrescentar, ele diria: vocês são melhor do que a igreja de Éfeso. Que a igreja de Éfeso faz o mesmo que vocês. Eles crescem, eles prosperam, eles evoluem. Só que Éfeso não tem amor, você tem, mas o seu amor para mim não está valendo. Aí nós vamos entrar no ponto 3 dessa mensagem. Se você ler o versículo de número 20, vocês vão ver que Jesus Cristo disse assim: você tolera a Jezabel. Esse é o ponto 3. Eles entendiam que tinha que frutificar, e nós temos que frutificar. O crente que não frutifica, ele não está ligado a Deus. Se você for ver São João 15, verso 8, a Bíblia diz o quê? Que nisso é glorificado o meu Pai, para que deis frutos, e para que saibais que sois meus discípulos. Tem pessoa que diz que é cristão, você não vê palavra de conhecimento na boca dele, você não vê ele citar um versículo bíblico, não vê ele citar uma experiência, não vê ele tentar trazer o perdido para a presença de Deus. É uma pessoa desviada. Isso porque ele não tem o Espírito Santo, ele não tem ligação com Deus. 2 Coríntios 6, verso 17, a Bíblia diz que aquele que está ligado ao Senhor é um espírito com Deus. Né? Então, toda pessoa que é cristão está vindo à prova, ninguém vê ele reclamar, ninguém vê ele xingar, ninguém vê ele falar: está vendo, Deus mandou chuva hoje, eu tinha que sair para trabalhar, não vou poder. Está vendo, Deus mandou sol hoje, eu não estou aguentando esse calor. Então, tem pessoa que só tem murmuração na boca dele, então não está gerando frutos. A Bíblia fala aos Filipenses 11, 1 verso 11, dizendo o seguinte: cheios de frutos, o qual é por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, sem Jesus Cristo você não consegue ter frutos. A pessoa que não está ligada a Deus, irmão, ele é ligado, quando ele é evangélico ou católico, ligado a uma religião. Então ele defende crisma, ele defende batismo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus, defende que fulano de tal é o profeta que deveria vir, como é o caso dos islâmicos aí. Você vê, fizeram um vídeo aí difamando, não sei se alguém viu no jornal, tá uma notícia tremenda. Eles querendo difamar o profeta. Então, nós como cristãos, nós nunca fizemos isso. Fizeram um filme de um Jesus gay aí, Jesus beija na boca dos apóstolos. Nós nunca fizemos, claro, fizemos oposição para não vir passar no Brasil. Agora nós nunca pegamos arma de fogo e fomos lá ameaçar a produtora, porque nós sabemos que as portas do inferno iam pelejar contra a igreja de Deus, não é verdade? Agora os religiosos extremistas não. Ou você é da nossa religião ou você está fora. Morre. A igreja de Esmirna não era assim não, eles tinham amor. Ah, você é da igreja de Filadélfia? Ah, mesmo, você é o quê? Evangelista? Por favor, suba no altar. Eles eram assim. Ah, você não é crente? Não, não. Ah, meu irmão, sinta-se bem-vindo no nosso meio. Aí ele era pobre, tem uma cesta básica? Tem sim, aqui na dispensa da igreja tem. Eles tinham amor, mas Jesus Cristo dizia que o amor dela não prestava para nada. Eu falo: o que é isso? Jesus está ficando doido? Não, meu querido, você vai entender uma qualificação do amor interessante. Na parte 3 dessa mensagem, Apocalipse, capítulo 2, você vai ver que Jesus Cristo disse: você tolera a Jezabel. Essa expressão, na nossa linguagem, no Dicionário de Difusão Cultural do Livro, na página 502, vocês podem olhar lá. Tolerar quer dizer consentir. Segundo sentido, quer dizer, em vez de corrigir, em vez de criticar, em vez de censurar, deixa passar. Entendeu? Então, quer dizer, o pastor está aqui pregando a doutrina: Jesus é amor, Jesus é salvação. Tinha alguém lá que, quando acabava o culto, falava assim: o que você acha de nós ir lá naquele churrasco lá? E aí eles diziam assim: vão onde? É uma carne, eles ofereceram a um Deus lá, mas a gente ora, está abençoado. Comia carne oferecida a demônios. Aí, essa mesma pessoa que a Bíblia apelida de Jezabel, que é uma comparação, Jesus usa a expressão Jezabel, que era uma mulher que levava o povo a comer carne oferecida a ídolos e levava o povo a se prostituir. Vamos supor, qual é o seu nome, irmão? Jadilson. Aí se ela te conhecesse, fala: e aí, Jadilson, já casou? Eu falei assim: não casei ainda não. Eu tenho uma amiga minha que é meio crente, ela está vindo para a igreja. O que você acha de conhecer ela? Estou sozinho, vou conhecer. E a menina era uma adúltera de primeira, daqui a pouco você está de fornicação, em pecado. Então, pecando contra Deus, entendeu? Ela era o tipo de mulher que defendia a sensualidade dentro da igreja. Porque hoje em dia já não existe isso, sabia? Tem mulheres por aí que se intitulam pastoras, pregadoras. Você olha para ela, parece um fantoche, entendeu? Toda
parecendo uma Jezabel mesmo, entendeu? A mulher pode ser bonita, mas o pastor falou comigo quando estava vindo aqui, mas tem que ser discreta, porque se ela é cristã, ela não pode provocar desejo em outro homem. E quando a mulher tem isso dentro dela, o que ela quer? Ela quer trair o marido dela, mesmo que seja de uma forma indireta. Ela quer que o homem mexa com ela, quer que o homem queira o telefone dela, quer se sentir cobiçada como as mulheres do mundo. E essa mulher estava colocando um veneno dentro da igreja. O que o pastor tinha que fazer? Se eu fosse um pedrão da vida, já tinha cortado ela há muito tempo. Mas o pastor da igreja de Esmirna fala assim: não, irmão, vamos perdoar. A Bíblia diz para perdoar, para que temos que amar. Deixa aí, uma hora Jesus faz a obra. É onde ele estava errando. Jesus Cristo falou: você está tolerando esta pessoa. Se você pegar o capítulo 24, vamos ver uma das características do pecado da pessoa que pode corrigir e não faz. Porque quando você descobrir que tem um irmão cometendo algum erro, dependendo do erro, você fala com o pastor. Dependendo do erro, você pode conversar com o irmão. Não pode fazer isso. A orientação do pastor é clara. Não pode fazer isso. Tá bom? Não faça isso não, porque vai te atrapalhar. Agora tem pessoa que não é comigo? Se dane. Tá vendo dois irmãos socando a cara um do outro. Mas meu parente pode se matar, ainda fica olhando assim ainda. Paulo, ele fala sobre esse tipo de pessoa. A primeira parte, por exemplo, do pecado da omissão, está em aos Romanos 1, verso 32, que fala de pessoas que são comparsa. Você não está fazendo, mas você está concordando com quem está. É igual, por exemplo, você comprar um DVD pirata, você está concordando, por exemplo, com o roubo de direitos autorais. Então isso também está comparsa. Paulo fala assim: olha, eles são sem sabedoria de Deus, fazem mal, ele ainda fala, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não só fazem, mas também concordam com aqueles que praticam. Quer dizer, o camarada, além de roubar, ainda concorda. Não, tem que roubar mesmo. O pessoal está cobrando muito caro no DVD. Entendeu? Então, meus queridos, eu fico pensando que a primeira coisa que a omissão faz é tornar você tão pecador como aquela pessoa. No livro de Levítico, se você for ver o capítulo 11, mais ou menos, todo aquele que cometesse, capítulo 5, cometesse um pecado oculto e você sabendo e não passasse para o sacerdote, que hoje seria o pastor, você é pecador como ele. Então, se você ama o seu irmão, olha, você vai me desculpar, mas o pastor vai ter que saber disso. Entendeu? Você vai ter que ser disciplinado, vai acontecer isso e isso. Sabe por quê, irmão? Porque senão vem maldição para o meio da igreja. Você pegar o capítulo 7 de Josué, você vai ver que Israel, depois de ter derrubado Jericó, um homem chamado Acã pega um despojo. Então, despojo. Ele achou lá, por exemplo, uma cunha babilônica de ouro. Poxa, de ouro, vou levar. Pegou alguns pertences para ele, escondeu debaixo da tenda dele. Israel vai lutar com a cidade de Ai. E o que acontece? Israel perde. E a Bíblia diz que os guerreiros da cidade de Ai usavam panelas. Pegava panela de pressão, lutando com espada e estourava a cabeça do israelita. Então você quer saber, um camarada com duas panelas não conseguia matar pessoas com espada e escudo. Você quer saber que habilidade Deus não deu aos inimigos. Então às vezes o diabo vence as batalhas na nossa vida por causa desse pecado de omissão na nossa vida. Uma segunda coisa que o pecado de omissão traz, ele traz fraqueza. O pastor daquela igreja estava fraco. Com toda certeza aquela mulher já ia tomar o lugar dele como pastor. Ela estava vendo o erro dentro da igreja, ela semeando o pecado da prostituição e da idolatria. Ela tinha que cortar, fazer uma reunião entre os membros. Olha, irmão, só vamos desculpar, a Bíblia diz: pecado de prostituição e idolatria é pecado, eu vou ter que tirar a senhora da comunhão. Porque tem pessoas, irmão, igual por exemplo uma igreja aí famosa, que eu não vou falar o nome, ela deixou postada numa revista muito conhecida, eu não vou citar o nome porque eu não tenho autorização, isso aqui vai para a internet, dizendo que muitos dos obreiros dessa igreja estavam virando homossexuais e o pastor presidente não estava tendo domínio com eles. Você quer saber, um monte de pastor gay abraçadinho aqui, pregando a palavra, entendeu? O que tinha que fazer é cortar, meu irmão. Tem quantos aí? 800 mil pessoas que são homossexuais. Você vai excluir todo mundo? Você vai perder muito dízimo. Não tem problema, mas não perca o céu. Então era nisso que o pastor de Tiatira estava perdendo. Ele estava sendo tolerante com o pecado dentro da igreja. E às vezes isso acontece. Não podemos ser tolerantes com o nosso pecado. É difícil a gente lutar contra a nossa natureza.
Se você ler em Tiago 4, verso 1, a Bíblia diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas, porventura vem dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? A gente tem vontade de comer muito, até a tampa mesmo, e comer mais um pouco ainda, glutonaria. A gente viu uma mulher bonita, a gente se excita e se atrai, se a gente não tomar cuidado, nós vamos adulterar. Se a gente não prestar atenção, você está xingando. Você vê as afrontas que tem por aí, às vezes você tem vontade de pegar um revólver e matar a pessoa. Então, é o pecado dentro de nós. Só que o que nós temos que fazer é o seguinte: somos pecadores sim, mas só que somos pessoas arrependidas. Nós temos que sempre estar ali, carregando a mortificação. Igual, por exemplo, eu no passado praticava Kung Fu. Aí um colega meu que praticou comigo no passado me convidou para ir lá na academia dele, visitar ele. Eu já sei como isso ia acabar. Ele ia me convidar para fazer uma sombra, a gente ia bater um no outro com força mesmo, e aí eu ia ficar desmoralizado. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente, não, eu vou lá. Aí chega lá, camarada, vem cá, rapaz, tira a sandália, vamos brincar um pouquinho aqui. Aí as pessoas que te vê como crente ficam olhando você dando soco e tomando soco. Fala, poxa, aquele homem ali era da igreja tal. Ele disse que é pastor, ele está batendo no outro ali, que coisa, hein? Que pastor é esse, gente? Pastor herói. Está entendendo, irmão? Eu tive que falar com ele, meu querido, você vai me desculpar, mas não vai dar, eu não mexo mais com essas coisas, nossa igreja tem uma doutrina reservada quanto a isso, então não posso. Você me desculpa. Ele ficou chateado, mas infelizmente, irmãos, às vezes você, para agradar a Deus, você vai desagradar até você mesmo, e vai desagradar outra pessoa também, entendeu? Às vezes é uma moça que quando você não estava na presença de Deus, ela se interessou por você. Quando você não estava na presença de Deus, você se interessou por ela. Aí você esqueceu daquela moça, veio para a igreja. Aí a moça começa a te ligar, te mandar e-mail, dizer que gosta de você. E você sabe que é um relacionamento que é laço. E o diabo está doido para te passar o bandão e você cair por terra. Entendeu? Então, às vezes ser cristão é ser chato. É isso que eu quero dizer. Às vezes ser cristão é você não ser aceito por beberrões, pagodeiros, pessoas que vivem na prostituição, pessoas que gostam de fumar maconha, pessoas que, por exemplo, um rapaz novo igual esse aqui, eu camarada, rapaz, eu sou bissexual, também gosto de homem, hoje em dia isso virou moda. E ele é heterossexual, gosta de mulher, está esperando a esposa dele em Cristo. Não sei se você é casado, né? Então o que acontece, irmão? Às vezes ser cristão é você ser bobo. É as pessoas, quando você sentar dentro do ônibus, a pessoa dá licença, deixa eu levantar. Eu vou sentar lá atrás. Você sabe que é porque você chegou. Se fosse outra pessoa, a pessoa ficava ali. Você está entendendo? Então é uma coisa, irmão, triste. Você quando resolve realmente carregar a cruz. Uma última coisa que essa fraqueza espiritual produzia era a omissão. São Tiago 4, versículo 7. A Bíblia fala o quê? A Bíblia fala o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe o que é certo e não faz, você comete pecado. Mesmo que você saiba, mesmo que você não tenha praticado, mas isso é omissão. Você deveria ter feito. Ali uma pessoa atropelada, você às vezes passa de carro, ou passa de moto, ou você pode ajudar aquela pessoa a se levantar e você não ajuda, você comete um pecado. Quem lembra da palavra do bom samaritano? Jesus falou do sacerdote, do levita, falou de um outro lá judeu, e o outro que veio que era samaritano, não tinha nada a ver, foi o que ajudou, fez um gesto humanitário. Então, irmão, nós temos que pensar sobre isso. Eu conheci um irmãozinho que Deus deu autoridade de expulsar o demônio de uma certa pessoa. A mulher caiu por terra lá. Eu falei, eu não vou botar a mão nessa mulher não, daqui a pouco só vai falar que eu estou agarrando ela. Veio um ímpio, foi e levantou aquela mulher. Ele expulsou o demônio, Deus deu autoridade. Só que ele deveria ter ajudado a levantar aquela pessoa. Acho que foi a primeira vez que ele tentou expulsar o demônio. Assim ele estava contando para a gente uma vez. Mas ele deveria ter levantado aquela pessoa. Porque o nosso inimigo é o diabo. Inclusive era uma vizinha que odiava ele. Não tem coisa, irmão, que te dá mais poder diante de Deus quando você consegue amar o seu inimigo. É uma coisa difícil, mas é uma coisa de decisão. Nós temos que orar sempre a Deus para nos ajudar a ter essa visão espiritual. A quarta parte dessa mensagem. Eu falei que a primeira, Jesus é onisciente, que ele tem olhos como chama de fogo, ele está vendo tudo, como diria Provérbios 15, verso 3, que diz lá, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Não é isso? Os pés como latões reluzentes,
Fala da justiça de Cristo, ele andando dentro da igreja, não é isso? E todos aqueles que conhecem o caminho da luz seguem os seus passos, não é isso? Ponto 1. Ponto 2, eu falei sobre o amor e a evolução da igreja, os frutos da igreja. O ponto 3, eu falei sobre a tolerância do pastor que não estava agindo corretamente, como tem muitos hoje em dia. Muitas igrejas que crescem, prosperidade, evolução, e você vai ver que eles vendem fronha pela televisão, pela internet, pelo telefone. Tem pessoa que fala, você leva essa toalhinha, porque essa toalhinha vai te ajudar. E a fé do povo faz com que o poder de Deus se manifeste, mas isso aí é comércio, isso é erro diante de Deus. E o quarto ponto, Jesus fala o seguinte, ele fala do castigo aos hereges. Então tinha pessoas ali que seguiam aquela mulher. Jesus falou o seguinte, você não vai disciplinar não? Então eu vou disciplinar. Porque você tem uma coisa que Deus não se agrada, é pecado dentro da igreja. Por isso que você vê uma igreja ali, que ela começa, vai indo bem, daqui a pouco ela fecha. Por quê? Pecado dentro da igreja. Tinha um pastor lá no bairro que o apelido dele era vigilância. Ele falava, se você não vigia, eu vigio por você. Era um homem que dizia que tinha revelações, profecias. Você vê a heresia que esse homem foi falar para mim. Eu descobri que ele teve um caso com uma mulher, e muita gente ficou feia lá no bairro onde eu moro.